Agora estamos na era Vargas, 1930 a 1964, um dos períodos históricos mais cobrados em prova, tá? Então, eu vou sinalizar aqui a tendência de prova dessa era. Primeiro, o cenário político-econômico que nós tínhamos naquela época. Já tínhamos uma crise, né, da política do café com leite e a crise da República Velha fazem não acontecer no Brasil, na verdade, né? As pessoas daquele momento, os políticos daquele momento, fizeram o primeiro golpe, né, de Estado, conhecido como Revolução de 30. Então nós temos um cenário econômico que vai ser um pouco desfavorável à implantação de qualquer política, tá? E aí o golpe de 30, ele tem uma situação muito mais relacionada à questão do capital do que à questão da oferta de setor e de ações de serviços de saúde. E aqui é uma coisa bem importante, a indústria passa a ser o maior responsável pelo acúmulo de capital, ou seja, o país ele vai perdendo mesmo aquela característica de país agrário exportador e passa a ser um país que tem mais industrializado e, consequentemente, o perfil epidemiológico, o perfil de adoecimento e a oferta de serviços, ela vai ser alterada. Ou seja, o modo de trabalho e o modo de produção mudam a forma de adoecer e muda também, né, a forma de acesso à questão da assistência médica. Lembrando que ainda não tínhamos uma política pública de saúde para todos. Tínhamos ações pontuais para alguns grupos populacionais. Perfil epidemiológico, eu sempre falo, o Brasil nada se perde, tudo se agrega. Então, a gente não perde aquelas doenças transmissíveis, mas vai agregando novas doenças que estão dentro do contexto, né, do perfil econômico e o modo de trabalho. Então, há um predomínio das doenças da pobreza, aqui é consequência também da migração de pessoas da zona rural para a zona urbana, em busca de emprego, não consegue, e aí começam a surgir as grandes periferias, né, através dos aglomerados urbanos. Consequentemente, vamos ter doenças infecciosas e parasitárias e deficiências nutricionais. Surgimento de morbidades modernas, então nós temos aqui uma dupla carga de doenças. Doenças que são infecto-contagiosas, doenças transmissíveis e da pobreza, somada a doenças de um avanço de um modelo de produção. Então nós temos algumas comorbidades, dentre as cardiopatias, neoplasias, acidentes e violências. Organização do setor saúde. Nós já continuamos com o fracionamento da assistência. Lembra na última aula a dicotomia entre saúde pública e previdência? E assim vai acontecendo em toda a construção histórica, esse fracionamento, essa dicotomia. Mas na era Vargas, nós temos o fracionamento entre medicina liberal, quem pode pagar, paga o seu médico, né, da rede privada, ou seja, desembolsa o dinheiro para pagar. Hospitais filantrópicos que atendiam quem? Os indigentes, aquelas pessoas que não eram nem trabalhadores e que também não tinham dinheiro para ter acesso ao médico liberal e nem às corporações médicas. Então o hospital filantrópico ele surge nesse intuito de atender o que a gente chama de indigente para aquela época. E as empresas médicas, que são grupos de médicos que começam a se juntar, vamos dizer assim, o que a gente tem como consequência os planos de saúde e ofertam essas ações e serviços. Então esse era o fracionamento da assistência. E lembrando que o Estado ainda não tinha a obrigação de ofertar a sua assistência, mas ele continuava ofertando o quê? Situações em relação à saúde pública e ao controle de endemias e epidemias e saneamento, mas focado também na questão econômica. A saúde pública passa a ser institucionalizada pelo Ministério da Educação e Saúde. Isso aqui não é erro, é fato. Tá? Naquela época ficou claro que o governo ele achava que a pessoa adoecia por conta da falta de conhecimento. Então criou-se o Ministério da Saúde agregado ao Ministério da Educação para que as ações de educação e saúde fossem promovidas no intuito do indivíduo ter seu próprio cuidado. E isso fazia com que ele não adoecesse, ou seja, o Estado não se responsabilizava em nada em relação ao indivíduo. Tinham ações? Tinham, mas com o intuito de não ter perda econômica. E a medicina previdenciária através do Ministério do Trabalho. Mas só uma coisinha, gente, o Ministério da Saúde, ele nasce oficialmente sozinho, isolado, em 1953, tá? Vou chegar nessa parte, mas não tem confusão. Aqui eu só estou dizendo a vocês a questão da não intervenção do Estado e a responsabilização da população pela sua própria saúde. Que é verdade, mas o Estado não pode, né, jogar tudo para curar o próprio povo, até porque tinha condições de saneamento, alimentação, acesso a serviços essenciais que não existiam. A educação sanitária, como eu já falei, passa a ser valorizada e as campanhas de controle das doenças executadas pelo Departamento Nacional de Saúde. A unificação das CAPs e IAPs. Então aqui
vocês foquem em mim, e elas vai acontecer em 1933. Então preste atenção. Então na primeira parte da aula nós falamos da Lei Eloy Chaves em 1923, que cria as caixas de aposentadorias e pensões. Tá? Em 33, ou seja, 10 anos depois, no governo de Getúlio Vargas, ele unifica as CAPES e institutos de aposentadorias e pensões. Mas qual é a diferença, Pro? Primeiro, as CAPES, lembram, eram por grandes empresas. Os institutos, eles vão passar a ser por categoria profissional. E a outra grande diferença é que quem fazia a gestão das CAPES, os trabalhadores e o empregador. Mas os IAPs, a gestão, o governo oferece, né, para fazer a gestão financeira. Então nós temos dois modelos, a CAPES, que é criada em 23, e em 33, 10 anos depois, na era Vargas, as CAPES são unificadas e criam-se os institutos de aposentadorias e pensões em 1933. As duas grandes diferenças, as CAPES por categoria, as CAPES por empresa, perdão, e os institutos por categoria. E a CAPES, financiamento do empregado e do empregador, e os IAPs, governo, empregador e empregado, certo? Vamos voltar. IAPs. Então aqui eu sinalizei as diferenças. Nós temos as IAPs por categoria profissional, então vocês vão memorizar isso aqui. As mesmas ofertas, as mesmas ações das CAPES. O que muda é só ao público que alcançava. Aposentadorias de pensões, serviços funerários, socorro médico para famílias e medicamentos por preço especial, assistência por acidente de trabalho, financiamento e gestão. Então aqui a diferença está aqui e está aqui. Do trabalhador, empregador e governo. Porque nas CAPES o governo ele não entrava. Tá? Por que o governo entra, Pro? Nesse momento o governo oferta a sua gestão porque era muito dinheiro que entrava nas CAPES e infelizmente, mesmo antes da Previdência oficialmente nascer, a Previdência já nasce com o dinheiro todo desviado para a construção de grandes obras, por exemplo, Ponte Rio-Niterói, a Transamazônica, que até hoje está inacabada, né? E os grandes elefantes brancos, que a gente chama, são aqueles hospitais que foram construídos para atender a medicina privativa, né, o modelo médico privatista, e que não era a realidade e nem a necessidade da nossa população. E assistência médica aos trabalhadores. Então, o que vocês têm que lembrar? Que as CAPES, em 1923, e os IAPs, em 1933. As CAPES por grande empresa e os IAPs por categoria profissional, tá? A organização do setor saúde nessa época, nós tínhamos o surgimento, na verdade, o Brasil ele trouxe para o nosso território a Fundação CESP, que na verdade, foi uma troca que o Brasil fez com o governo norte-americano para trazer o know-how da Fundação CESP, que tinha um formato de Fundação Rockefeller, e trouxe para cá. A Fundação CESP ela teve um grande papel no Brasil porque ela consegue, naquele momento, ter um acesso para todos, para as ações de imunização, saúde da mulher, saúde da criança, hanseníase, tuberculose. Mas era uma troca em relação ao nosso látex, né, da borracha. O Brasil ofertava o látex e eles trouxeram esse know-how para a gente. Isso foi ruim para o país? Infelizmente, mesmo sendo uma troca, uma barganha por questão de guerra, borracha, mas para o nosso Brasil foi algo muito bom, porque surge uma porta de entrada para todo mundo, ou seja, não tinha quem pagava ou quem não pagava, era uma porta de entrada para essas ações. Eles trabalhavam com as doenças crônicas, doenças endêmicas e doenças infecto-contagiosas. A SUCAM, que era parte, né, de nível médio da CESP, que trabalhava nas endemias rurais, as ações concentradas nas áreas de campanhas sanitárias, como eu falei, materno-infantil, tuberculose, hanseníase, lembrando que um grande marco da CESP é a diminuição da mortalidade por doenças imunopreveníveis. A manutenção de postos e centros de saúde para não previdenciários. Não previdenciários é aquele que não contribui para ter um acesso. Então, esse é um dos grandes marcos da CESP. Ela vem como um perfil de ambulatório mesmo, né, como um regime um pouco militar, mas ele traz esse acesso para todos e para situações que são da nossa realidade. E regulamentação e o surgimento dos IAPs, que a gente já falou, que são os Institutos de Aposentadorias e Pensões por categorias, que acontece em 1933. E passando para a nossa próxima fase, nosso próximo período histórico, o período que a gente, né, praticamente não podia falar, não podia ouvir, nem podia ver, né, a ditadura militar. Então, em 64,
né, nós passamos pelo golpe militar, onde passamos 20 anos, né, num perfil de ditadura, num perfil que tivemos repressão e tudo aquilo que poderia ser vindo construído em relação à situação saúde vai ficando para trás. Ou seja, toda essa conformação, que é uma evolução, cada coisa que se agrega vai ficando para trás. Porque no autoritarismo a gente não tinha o direito naquela época, né? Vivia um pedacinho aqui, mas não vivia tudo, mas quem viveu a época não tinha um acesso, não tinha como reivindicar porque era, né, retaliado. Então, a pressão das massas urbanas por melhores condições de vida, né, reformas sociais, demandam, né, o golpe militar, que é um regime que dura 21 anos. Aqui está 84, mas a gente sabe que as diretas já aconteceram em 85. Então, nós tivemos a derrota do regime militar em 85, só não tivemos as diretas já em 85. Ou seja, a primeira eleição que foi solicitada como direta após a ditadura, não conseguimos, a eleição continuou sendo indireta. Então o golpe ele dura de 64 a 84, 85 por conta das diretas já, que não aconteceram em 85. Consolidação do capitalismo monopolista no Estado, contenção de salário e repressão dos opositores do regime. Ou seja, essa imagem para mim ela retrata muito bem aquele momento histórico, né, que o Brasil passou e temos consequências dele até hoje. Regime que dura 21 anos, governo autoritário e totalmente centralizador, então as ações eram totalmente verticais, o governo federal pensava e demandava para os estados e municípios sem nenhuma autonomia as outras esferas de governo. Urbanização e industrialização crescente, o país abre as portas para o capital estrangeiro nessa época. Milagre brasileiro, mesmo com tudo isso, passava-se a imagem de que o Brasil estava crescendo economicamente. Então, entre 68 e 73, fica conhecido como milagre brasileiro, porque fica mais fácil o acesso para algumas coisas, a questão de acesso a carro, televisão, porque nesse momento o Brasil abre as portas para o capital estrangeiro, consequentemente vai baratear algumas coisas e as pessoas começam a ter acesso. Ou seja, é a forma de dizer, não veja o que está do lado ruim, veja o lado bom da história. E promove a unificação dos IAPs e a criação mesmo do Instituto Nacional da Previdência Social. E aqui eu quero, vou fazer uma linhazinha para vocês. Então, em 1923, nós temos as CAPs, que eram por quê? Por grandes empresas. Elas são unificadas em 1933, através, dentro da Era Vargas, e cria-se os IAPs. E em 1966, observe para memorizar que é o dobro de 33, os IAPs são unificados no Instituto Nacional da Previdência Social, tá? Então, eu queria que vocês memorizassem essas datas, as CAPs, IAPs e INPS, CAPs 1923, IAPs são unificados em 33 e o INPS surge, em 1966. Não esqueçam de associar ao período histórico, certo? E dando continuidade, perfil epidemiológico da época da ditadura militar, lembrando que as condições de saúde continuam críticas, há um aumento da mortalidade infantil, tuberculose, malária, chagas e acidentes de trabalho. Em concomitância com comorbidades modernas, e da pobreza. Algumas melhoras acontecem, nas doenças imunopreveníveis, como eu já havia falado com vocês, isso em decorrência da Fundação CESP, que teve um papel importante no período anterior. Predomínio das doenças da modernidade e presença ainda das doses contagiosidades, que são as doenças, e o que configura para a gente uma dupla carga de doenças. Como eu sempre brinco, o Brasil nunca perde, ele vai agregando doenças antigas ou ressurgem doenças, que já foram erradicadas, ressurgimento de doenças e vão somando com as doenças daquele momento, daquele modo de produção mais novo, ok? Então, gente, agora a gente fica por aqui nessa parte 2 da contextualização histórica das políticas de saúde. Vocês vão fazer o quê? Pegar as datas que eu coloquei aqui, memorizar, fazer agora a comparação entre CAPs e IAPs, CAPs da primeira parte da aula e IAPs dessa segunda parte, e daqui a pouco a gente volta com o nosso próximo bloco, tá bom? Tchau, tchau, fique com Deus.